Olá pessoal, sou Ivan Hansen, artista plástico. Estou aqui dando sequência à oficina Primeiros Traços, uma outra etapa, segunda etapa dos primeiros passos no desenho artístico, para o desenho artístico. Ok, vamos lá. É o seguinte, esse é o primeiro esboço, aquilo totalmente essencial. A partir disso você tem que entender que existe aqui uma incidência de luz. Você precisa encontrar de onde vem a luz ou onde você quer colocar a luz, que sempre vai ser no mesmo lado, e o lado oposto será a sombra. Isso é muito importante que esteja claro na sua cabeça, porque você não pode uma hora colocar a luz aqui e outra hora colocar luz aqui, entendeu? Veja bem, luz vindo de cá e luz vindo de cá, não funciona. Você precisa entender que numa situação de paisagem, a luz sempre vai estar num lado e a sombra sempre no outro. E com isso, a gente pode elaborar muito mais esse conceito falando de sombra projetada também, que na sequência a gente vai falar isso. Mas vamos lá. Vamos definir aqui uma luz vindo deste lado, exatamente porque para que eu consiga demonstrar para vocês uma situação interessante de sombra, prefiro pegar esse lado da casa como uma referência de luz, tá certo? Veja bem, a luz, vou até deixar essa seta, é até uma situação que todo mundo, pelo menos inicialmente, nesses primeiros traços, nesse primeiro momento, pode até fazer, para que não cometa o erro de entrar em contradição nessa situação, ou fique na dúvida, poxa, será onde, será como a questão da luz, tá bom? Pode até fazer isso, tá certo? Então nós vamos entender que a luz vem aqui. Entendendo isso, veja bem, uma primeira situação é essa árvore. A sombra no tronco, ela vai ficar aqui, certinho? Veja bem. Eu estou usando o grafite para poder exemplificar a situação da pintura, tá certo? Quando você for colocar tinta, isso aqui já te ajuda a saber, a não cometer o erro de colocar a sombra ou a luz no lugar errado. Veja bem, certinho? Olha aí, ok? Dá para ver que este lado do tronco está bem mais escuro do que este. Ainda assim, esse primeiro traço permanece, porque você precisa saber onde começa e onde termina o tronco. Mas aqui, neste lado, você já define, traça de uma forma mais forte, para saber que a sombra fica nesse lado, ok? E isso funciona em cada galho daquele objeto ou daquele elemento ali na tela, tá certo? Veja bem, cada galho mesmo. Se tiver um galho minúsculo aqui, na hora que você for pintar, definir ele do mesmo jeito. O lado, neste caso em específico, porque a gente decidiu que a luz vem do lado direito e a sombra do lado esquerdo. Ao contrário, gente, que a luz vem do lado esquerdo e a sombra do lado direito. Então, mesmo esses traços minúsculos de galhos pequenos que definem aqui o tronco da árvore, eles funcionam da mesma forma. O lado direito, sombra, nessa situação. O lado esquerdo, luz. Perfeito? Olha só. Ok? Não podemos deixar acontecer uma contradição na obra, não numa obra realista como essa, a menos que você diga, gente, isso aqui é uma arte moderna, uma situação esdrúxula que eu quero que realmente
tudo esteja fora do lugar. Mesmo assim, essa noção do que é luz, do que é sombra, do que é primeiros traços, você precisa ter. Eu digo sempre, para você conseguir fazer o criativo, o contemporâneo, o diferente, você precisa ter a noção do trivial, do tradicional, certinho? Para você conseguir retorcer, uma palavra muito usada hoje, para você conseguir poder desconstruir uma situação na tela, como arte, você precisa ter noção do que é e de como fazer o trivial, o tradicional, certinho? O acadêmico, que é esse caso. Perfeito? Veja bem. E aí você pode viajar, se sentir livre para colocar mais um galho, retirar um galho e colocar mais um elemento, diminuir um elemento, enfim. Com isso você vai elaborando mais a sua arte, o seu desenho, o seu motivo. Tá vendo? Esse aqui foi legal porque serviu bem para perceber, veja bem, nessa segunda etapa, como já a árvore, ela veio para frente. Eu fiz questão dessa situação de um primeiro plano aqui, de pegar a árvore como um primeiro plano, para demonstrar essa necessidade de você ter o controle do que você está fazendo. Veja bem, ok? Isso funciona também na copa da árvore, precisa ter uma situação de sombra, ok? E uma situação de luz. Isso dá volumetria para a sua pintura, dá volume, dá consistência, dá naturalidade, ok? Veja bem. Olha aqui. Certinho? Lembre, aqui você não vai fazer essa mesma situação, porque é luz. Lado esquerdo, decidimos que será a incidência de luz. Então você só define o traço para que você não corra o risco também de começar a enlarguecer isso aqui, perder o controle e de repente a árvore pegar toda a tela e ficar fora de proporção, ok? Mas o lado esquerdo é a luz, o lado esquerdo é a luz, o lado direito a sombra, nesse caso em específico, porque assim decidimos, tá bom? O que não podemos é entrar em contradição. Veja bem, fazendo a sombra, ok? Definindo volume, definindo toda uma situação aqui de camadas, tá vendo? Isso dá naturalidade, isso demonstra que você sabe, você tem controle da situação, que você sabe o que está acontecendo, ok? Veja bem. Ah, Ivan, mas eu quero um galho fora desse sistema. Ok, veja se isso é pertinente, faça isso. Porque no momento que você fizer, você vai perceber se é coerente ou não. Ah, não ficou coerente? Retira. No caso de estar coerente, esteticamente, visualmente bom, agradável, você deixa, ok? Tá bom? Com isso eu quero demonstrar exatamente isso. Numa situação de arte livre, numa situação de arte, porque a arte é a essência da liberdade, você tem que deixar acontecer. Mas o deixar acontecer também é você ter um parâmetro, é você ter um fio da meada. Não é uma coisa louca que você, de repente, poxa, e aí não sabe mais o que fez ou não sabe mais o que está acontecendo. Quando a gente fala em arte, e arte contemporânea especialmente, às vezes a gente confunde numa situação de, poxa, vou jogar qualquer coisa e já funcionou, já deu. Primeiro que isso tem que ter alguma coisa
tem que estar conectado contigo. Realmente tem que fazer parte de você, para ser arte, para ser sua arte. Então não é uma coisa que você pode dizer, fiz um traço, fechei o olho, sonhei, enfim, coloquei na tela e coisa e tal. Aconteceu. Não. Você tem que ter uma ideia, um parâmetro, uma direção. E aí a coisa acontece. Você pode desconstruir? Pode. A partir dessa ideia do que é interessante, do estético, do que é visual, do que é bom para se ver, tá bom? Veja bem, realmente parece que a gente consegue ver essa árvore em primeiro plano, ok? Continuando nessa situação de luz e sombra, vamos para casa. Lembra que eu falei que nós íamos deixar essa primeira parte da frente aqui como luz, então nós não vamos escurecer, mas existe uma situação aqui que precisamos falar, que é a sombra para definir a profundidade entre a parede e o telhado. Olha só, gente. Então tem que estar coerente, tem que estar interessante, tem que fazer sentido, não é? E esse lado da casa, por ser o lado da sombra, porque decidimos que o lado da sombra, neste caso, seria e será o lado direito, então a gente vai definir ele como sombra. Com isso a gente também consegue a ideia interessante da casa. Veja bem, certinho? Se a luz vem deste lado, não é só aqui que ela causa uma sombra. Ela causa uma sombra embaixo aqui também. Muito importante, veja bem, olha só. Causa uma luz aqui, mas uma sombra lá. Interessante? Veja bem, olha só. Ok? E aí chega um momento que você pode fazer pode refinar sua arte, o seu desenho, esses primeiros traços, ok? Você pode olhar e daí você vê se faz sentido você ter a porta tão aqui embaixo ou se ela precisa ficar mais em cima. Esse momento do desenho é importante exatamente por isso, porque é o momento que você pode mudar. Veja bem, você vai, tá vendo? A porta estava aqui embaixo, você aumenta e visualmente ela fica muito mais interessante. Normalmente, na mesma altura da porta fica a janela. Então, você cria essa situação, ok? E isso a gente poderia aprofundar de tal forma e que a gente chegaria numa situação de 3D, chegar a falar, comentar e realmente representar aqui, exemplificar o que seria um 3D, aquilo que vem para fora, aquilo que salta da tela, ok? Quanto melhor você faz essa situação, numa situação especialmente num motivo de figurativo realista, muito melhor, muito mais atraente fica a sua arte, ok? Lembra que no início dessa etapa eu falei sobre a questão de sombra projetada. Esta sombra e esta sombra não é uma questão de sombra projetada, isso é uma sombra para dar volumetria, para dar volume, para dar coerência aos objetos ou os elementos que estão na pintura. Sombra projetada é basicamente o que acontece quando você, por exemplo, tá vendo? Você tem um lápis aqui e você, tá vendo que projeta a sombra na superfície da tela? Aqui existe uma sombra projetada no chão, uma sombra da árvore projetada na estrada, tá vendo? Isso se torna tão interessante, projetada no chão
e uma sombra da própria casa também projetada aqui no chão. Ok? Veja bem. Olha só. Ok? Bom, é isso. Essa etapa foi para demonstrar nessa situação de um desenho artístico, os primeiros traços de como a gente pode deixar preparadinho, organizado, uma situação coerente para facilitar a nossa pintura, um desenho, a arte, ok? Certinho? Enfim, aqui a gente poderia, numa situação de uma exigência, Ivan, eu preciso de uma cerca, certinho? Você pode acrescentar, veja bem, mas nunca esqueça a questão da perspectiva. Olha só, uma cerca. Se o ponto de fuga é nessa região, então, quanto mais próximo dessa região, menor toda a situação. Quanto mais distante, maior, ok? Veja bem. E não só o maior no sentido de objeto maior, mas também no sentido de distância maior, numa distância adequada para que represente naturalidade na sua pintura, no seu desenho artístico. Ok? Certinho? Assim finalizamos essa segunda etapa, nos primeiros traços do desenho artístico. Ok?